Trabalhar no turno da noite em um pequeno shopping sempre foi uma experiência estranha. Como faxineiro, me acostumei com a solidão que envolvia o lugar após o horário de funcionamento. O silêncio e o som dos meus passos nos pisos polidos eram meus únicos companheiros durante essas noites tardias. Em uma noite em particular, o ambiente parecia mais perturbador enquanto eu explorava o shopping. O vazio estava mais evidente. As lojas, que durante o dia eram movimentadas e cheias de vida, agora estavam vazias, com as vitrines parecendo olhos vazios encarando nada. Embora fosse um trabalho solitário, ele pagava minhas contas e eu já estava acostumado com a solidão. Então, no meio do shopping, perto da fonte que nunca parava de funcionar, comecei a ouvir murmúrios suaves de conversas, como se pessoas estivessem conversando em voz baixa por perto. Parei, com arrepios na pele. O shopping estava deserto. Pensei que talvez estivesse ouvindo vozes de fora, mas as portas de vidro estavam trancadas. Tentei escutar, mas não conseguia entender as palavras. Era como se as paredes do shopping guardassem os sons de conversas passadas, vozes que não queriam se calar, presas em algum ciclo estranho. Assustado, continuei minha ronda, esperando fugir dos sons estranhos. No entanto, quando passei pela loja de eletrônicos, as vozes ficaram mais nítidas, como se fosse uma multidão de segredos sussurrados. A conversa parecia estar acontecendo em todo lugar ao mesmo tempo, criando um som confuso. O desespero tomou conta de mim quando deixei a loja para trás, abandonando meu carrinho e esfregão. Enquanto fugia, notei algo ainda mais assustador: várias TVs que estavam desligadas quando cheguei estavam agora ligadas, com telas piscando estática. Fiquei com a sensação de estar preso em um pesadelo. Eu sabia que precisava de ajuda, então liguei imediatamente para Mark, o segurança, e expliquei a situação. Fomos juntos para a sala de monitoramento, na esperança de que as câmeras pudessem dar algum esclarecimento. Mas, para nossa surpresa, as telas não mostravam nada fora do comum. O shopping parecia vazio, sem sinais das conversas estranhas e da atividade que eu tinha visto. Frustração e confusão tomaram conta de Mark enquanto ele olhava as imagens. Finalmente, ele voltou para suas rondas, incapaz de explicar os eventos bizarros. Fiquei sozinho, com uma sensação de inquietação enquanto recolhia minhas coisas para ir embora. Não conseguia me livrar do sentimento de que algo inexplicável estava acontecendo dentro daquele lugar. Trabalhar como segurança na universidade durante o turno da noite parecia uma boa ideia no começo. Eu havia ouvido histórias sobre o campus à noite, que tinha uma beleza diferente. No entanto, naquela noite, descobri que essa beleza podia esconder algo sinistro. Quando cheguei para o meu turno, o campus estava deserto. Os gramados amplos e os prédios altos, cheios de vida durante o dia, agora estavam envoltos em um silêncio pesado. Minha única companhia era o zumbido suave das luzes no teto e o som distante da cidade. O turno começou tranquilo. Fiz minha ronda, checando portas e garantindo a segurança. Mas, à medida que as horas passavam, uma sensação de inquietação se apossou de mim. Não era o medo do escuro ou de um lugar desconhecido, era a sensação de que algo estava errado, algo que eu não conseguia entender. Por volta da meia-noite, recebi um chamado no rádio. Era Cal, o trabalhador de manutenção do campus. Ele notou uma luz piscando no porão da biblioteca antiga e pediu que eu verificasse. A biblioteca era um dos prédios mais antigos, com uma arquitetura impressionante. Seu porão era um labirinto de salas de armazenamento e arquivos empoeirados, sempre me deixando desconfortável. Mesmo assim, não pude recusar um pedido de ajuda. A entrada do porão era por uma porta pesada no final de um corredor comprido. Conforme descia as escadas, a luz piscante ficava mais evidente. O porão estava cheio de prateleiras com livros antigos empoeirados e artefatos esquecidos. A luz piscante me levou a uma mesa com uma lâmpada a óleo antiga. Ao me aproximar da mesa, vi um livro aberto ao lado da lâmpada. Era um livro antigo,
com páginas amareladas cobertas por símbolos estranhos e desenhos bizarros. Eu não conseguia ler o texto, mas os desenhos eram perturbadores, mostrando criaturas grotescas e cenas aterrorizantes. Uma voz suave e sussurrante encheu o ar, e o medo tomou conta de mim. Percebi que estava sozinho no porão escuro e antigo, segurando um livro repleto de horrores insondáveis. Tentei sair, mas a porta no topo das escadas se fechou com força, e entrei em pânico. Tentei de tudo para abrir a porta, mas ela não cedia. A voz sussurrante ficou mais alta e insistente, como se implorasse, mas eu não conseguia entender as palavras. A porta permaneceu fechada, e, quando achei que estava perdido, ouvi passos se aproximando do outro lado da porta. Ela se abriu lentamente, revelando Cal, com o rosto pálido e aterrorizado. Sem dizer uma palavra, ele me puxou para fora do porão, e fechamos a porta. Cal explicou que voltou para checar o que estava acontecendo depois que não respondia ao rádio. Ele encontrou a porta trancada por fora e a forçou aberta a tempo. À medida que nos afastávamos da biblioteca, minha mente estava cheia de perguntas sobre o que havia visto e sentido naquele porão. Nunca mais voltei à biblioteca e logo depois daquela noite, deixei o emprego como segurança na universidade. A noite me mostrou que há mistérios no mundo que é melhor deixar intocados. Trabalhar sozinho em um posto de gasolina à noite pode ser uma experiência assustadora, e eu posso confirmar isso em primeira mão. Isso aconteceu alguns anos atrás durante um outono particularmente frio em uma pequena cidade, onde eu estava tendo dificuldades para chegar ao final do mês. Eu aceitei um emprego noturno em um posto de gasolina isolado à beira da estrada e, sem saber, isso se tornaria a fonte da minha experiência mais inquietante. O posto ficava isolado, cercado por uma densa floresta, longe de qualquer outra forma de civilização. Sua placa enferrujada, que piscava fracamente, dificilmente indicava sua presença para os viajantes que passavam. Na minha primeira noite, me lembro da sensação de um silêncio sinistro que envolvia o local quando estacionei no estacionamento. Ao sair do carro, não pude evitar tremer, mesmo usando meu casaco mais grosso. O único som era o zumbido suave das luzes fluorescentes e o ocasional farfalhar das folhas ao vento. Meu turno começou às 22 horas, e eu tinha horas pela frente sem companhia além dos meus próprios pensamentos. As primeiras horas passaram sem incidentes. Ajudei alguns viajantes cansados que pararam para abastecer e comprar lanches. A monotonia da noite era quebrada apenas pelo ocasional rugido distante de um caminhão passando na estrada. Por volta das 2 horas da manhã, as coisas começaram a ficar estranhas. Uma caminhonete entrou no posto. Um homem de meia idade, com cabelos desarrumados e um olhar selvagem nos olhos, saiu do veículo segurando um maço de dinheiro em uma das mãos. Era claro que ele estava agitado. Ele se apressou até o balcão, praticamente jogando o dinheiro para mim e exigindo que eu abastecesse imediatamente. Eu podia ver o medo em seus olhos e fiz o que ele pediu sem questionar. Enquanto eu abastecia o veículo, eu dava olhadas para ele através da janela. Ele parecia estar falando sozinho e olhando frequentemente pelo retrovisor. Não consegui afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Foi somente quando ele partiu apressadamente, sem esperar pelo troco, que percebi a gravidade da situação. Pouco depois da partida do homem, ouvi sirenes ao longe, ficando mais altas a cada momento que passava. Meu coração acelerou à medida que as luzes piscantes de carros de polícia se aproximavam do posto de gasolina. Os policiais me questionaram sobre o homem que havia acabado de partir, e relatei o encontro bizarro. Um deles transmitiu pelo rádio e, após um silêncio tenso, explicou que o homem que eu havia atendido era suspeito de um assalto à mão armada a quilômetros dali. Acreditavam que ele havia se refugiado na floresta ao redor do posto de gasolina. Os policiais me instruíram a trancar as portas e permanecer dentro enquanto faziam buscas na área. O posto de gasolina parecia uma fortaleza, mas também uma prisão que me mantinha com meus próprios pensamentos.
Horas se passaram, e a floresta do lado de fora ficou mais escura e assustadora. Os policiais eventualmente retornaram sem sucesso em sua busca. Eles me garantiram que continuariam patrulhando a região e pediram que eu os chamasse se algo incomum acontecesse. O restante da noite arrastou-se, com cada minuto parecendo uma eternidade. Mantive as luzes acesas, olhando pela janela para a escuridão do lado de fora. Cada carro que parava fazia meu coração disparar, com o medo de que o suspeito pudesse retornar. No entanto, eram apenas clientes comuns, alheios aos eventos bizarros que haviam ocorrido anteriormente. À medida que o amanhecer chegava e meu turno chegava ao fim, entreguei as chaves ao caixa da manhã. O posto de gasolina estava banhado na suave luz da manhã e não parecia mais um lugar de terror. No entanto, a memória daquela noite ainda me assombra, um lembrete arrepiante de que o medo pode se esconder nos cantos mais escuros da noite. Eu trabalho no turno da noite em um posto de gasolina 24 horas na Califórnia. Fica próximo a uma rodovia, bem perto de San Diego, então é comum ter muitas pessoas indo e vindo a qualquer hora da noite. Como de costume, eu bati o ponto e disse boa noite para meu colega de trabalho, começando meu turno. Surpreendentemente, estava bem movimentado naquela noite, considerando que era uma quarta-feira. Tudo começou como qualquer outra noite normal até cerca de 2 horas no meu turno. Eu estava atendendo alguns clientes quando o telefone começou a tocar. Eu costumo tentar encontrar uma desculpa quando o telefone toca, porque não gosto de lidar com chamadas. Neste caso, eu estava ocupado com os clientes, o que era perfeito. No entanto, na maioria dos casos, quando não tinha uma desculpa válida, eu tinha que atender todas as chamadas que recebíamos. No passado, meus chefes gritaram comigo várias vezes por não atender o telefone, dizendo que eles verificam os registros de chamadas sempre que estão lá. De qualquer forma, terminei de atender os clientes, e nesse momento, o telefone parou de tocar. Cerca de 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. Desta vez, não tive escolha a não ser atender, já que estava usando o meu celular na sala dos fundos. Eu atendi, dizendo, alô, como posso ajudar você, como meu chefe me forçava a dizer. Nos primeiros segundos, houve silêncio. Justo quando eu estava prestes a desligar, ouvi a voz de um homem dizer, Tommy está aí? Lembrando que trabalhei aqui no último ano, então eu saberia se havia ou já tinha tido um funcionário com esse nome. Respondi, não há ninguém chamado Tommy aqui, desculpe. E eles desligaram. Honestamente, não pensei mais nisso e voltei para a sala dos fundos para usar meu celular. Cerca de 1 hora depois, por volta da 1 hora, o movimento dentro e nas estradas diminuiu. Decidi começar a fazer o estoque noturno, o que era melhor fazer quando não havia muitas pessoas. Enquanto fazia isso, o telefone tocou novamente. Eu atendi, dizendo alô, como posso ajudar você, mas não houve resposta. Tentei dizer o alô mais algumas vezes, mas sem sucesso. Desliguei e voltei ao trabalho. Assim que voltei para onde estava fazendo o estoque, o telefone tocou novamente. A mesma coisa aconteceu, atendi, disse o alô, mas ninguém estava do outro lado. Comecei a pensar que era uma espécie de trote, pois parecia muito estranho se alguém estivesse ligando com uma pergunta real. Foi aí que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Em quase o mesmo período de tempo das 2 chamadas anteriores, o telefone começou a tocar novamente. Caminhei até o balcão e olhei o número, vendo que era a mesma pessoa que havia ligado antes. Ignorei e voltei ao trabalho. Nos próximos 10 minutos, o telefone tocou continuamente, com cada chamada chegando em intervalos mais curtos do que a anterior. Depois de parecer a 100ª chamada, peguei o telefone com raiva e disse, por favor, pare de ligar. Isso não é engraçado, e desliguei. Para minha surpresa, o telefone nunca tocou novamente depois disso, e pensei que o tormento tinha finalmente acabado. Eu estava completamente errado.
Cerca de 20 minutos depois, enquanto estava fazendo a contagem do caixa, vi um sedã branco de 4 portas estacionar ao lado do prédio, bem ao lado do meu carro. Isso chamou minha atenção por um segundo, mas voltei a contar. Foi quando o telefone tocou. Era o mesmo número que ligou antes. Ignorei, chateado, mas também um pouco assustado agora. Concluí a contagem, fechei o caixa e olhei as câmeras de segurança. O carro branco ainda estava lá, o que era estranho. Ninguém tinha saído ou algo assim. Estava apenas parado lá, com as luzes e o motor desligados. Normalmente, eu não me assusto facilmente, mas a combinação das chamadas estranhas e o carro parado do lado de fora há mais de 10 minutos estava começando a me assustar. Fui para a sala dos fundos e o telefone começou a tocar. Levantei e verifiquei o número, vendo que era a mesma pessoa me incomodando. Atendi e disse, com firmeza, se você ligar para este número novamente, vou chamar a polícia. Enquanto esperava por uma resposta, em completo silêncio, minha pele ficou arrepiada. Olhei para a janela e me deparei com um homem usando um poncho preto, segurando um telefone no ouvido, olhando diretamente para mim através do vidro. Como eu estava a poucos metros dessa pessoa, gritei e desliguei o telefone, tropecei para a sala dos fundos e tranquei a porta, olhando as imagens das câmeras de segurança. O homem ainda estava lá, completamente imóvel, olhando para dentro. Fiquei cheio de horror. O telefone continuou a tocar, e toda vez que isso acontecia, eu via o homem segurando o telefone no ouvido e rediscando sempre que eu não atendia. Isso continuou por 10 minutos seguidos até que um casal de homens se aproximou dele e aparentemente o mandou embora. Vi ele voltando para o carro, mas ele nunca partiu, apenas ficou lá dentro. Eu ainda tinha algumas horas do meu turno, então mandei uma mensagem para meu colega de trabalho, pedindo que ele viesse mais cedo. Por alguma chance incrível, ele estava acordado e veio em 20 minutos. Com o carro ainda parado lá fora, pedi a ele para me acompanhar até meu carro, apenas para garantir a segurança, e ele concordou. Entrei apressadamente no meu carro e fui para casa, verificando constantemente se ele estava me seguindo, mas não estava. Quando cheguei em casa, meu colega de trabalho me mandou uma mensagem dizendo que o homem partiu na direção oposta poucos minutos depois de eu sair. Ainda trabalho lá até hoje, e nem eu nem nenhum dos meus colegas de trabalho viram essa pessoa voltar, e ainda não tenho uma explicação. Eu costumava trabalhar na segurança de um resort localizado no meio da floresta, perto da minha cidade natal, onde também havia um Holiday Inn de alta qualidade. O resort era grande, e minha função era cumprimentar os visitantes que chegavam à propriedade na cabine de guarda, um pequeno prédio de 15 por 15 pés com um micro-ondas, geladeira, mesa e monitores. A maior parte do tempo, eu podia relaxar, assistir filmes e só precisava verificar as pessoas que entravam para garantir que estavam hospedadas no resort. Era um trabalho com pouco estresse, e eu só tinha que sair do meu posto em caso de emergências, o que raramente acontecia. Entretanto, uma noite tudo mudou. A área ao redor da cabine era cercada por uma densa floresta, seguida por uma pequena cidade com cerca de 300 pessoas e algumas fazendas. A cidade era tranquila, com apenas um posto de gasolina BP e um banco, e não tinha fama de abrigar pessoas estranhas ou perigosas. Eu estava observando as câmeras de segurança quando notei algo muito estranho, um homem correndo pela floresta em direção à minha cabine. Ele estava borrado e fora de foco, mas, com o tempo, percebi que ele se aproximava cada vez mais. Decidi sair para ver o que ele queria, embora com cautela, pois não sabia de onde ele vinha. O homem finalmente chegou à cabine. Era baixo, hispânico, com cabelo curto e rosto barbeado, parecendo ter por volta de 40 anos. Ele usava uma camiseta rasgada e ensanguentada, estava descalço, suado e sujo, pálido e visivelmente perturbado. Ele repetia palavras assustadoras, pedindo ajuda e dizendo que estavam tentando machucá-lo, que não o deixaram ir e que estavam tentando matá-lo. Eu perguntei de onde ele vinha,
e ele apontou na direção da floresta, o que me deixou desconfortável. Perguntei sobre suas roupas e documentos de identidade, e ele disse que tudo havia sido retirado e colocado em sacos de lixo, o que foi perturbador de ouvir. Mas o que me preocupou ainda mais foi quando ele disse que eles estão me procurando. Eles estavam em uma van branca sem janelas e vieram atrás de mim quando perceberam que eu fugi. Nesse momento, vi os faróis de um carro descendo pela estrada. Eram cerca de 2 da manhã. Sugeri ao homem que se escondesse atrás do prédio até que os carros passassem, se ele achasse que poderiam ser os perseguidores. E, de fato, uma van branca sem janelas se aproximava da cabine, mas não parou, apenas seguiu em frente. Mais tarde, deu meia volta e seguiu por outra estrada ao lado da cabine, o que me assustou. Imediatamente, avisei meus colegas por rádio e informei a situação. Todos os guardas de segurança se reuniram e conversaram com o homem. Enquanto eu e outros 3 guardas observávamos a van dirigir lentamente pelo estacionamento, ela finalmente parou cerca de 100 metros de distância e desligou os faróis perto da floresta. Decidimos chamar a polícia e contar o que estava acontecendo. Alguns minutos depois, a van ligou os faróis novamente e começou a dirigir em nossa direção. Meu amigo Jared foi até a estrada para sinalizar para a van parar, mas ela não reduziu a velocidade e quase atropelou Jared, que estava no meio da estrada. A placa do carro estava coberta de fita adesiva, então não conseguimos fornecer essa informação à polícia. Cerca de 15 minutos depois, a polícia finalmente chegou. Os policiais não puderam fazer muito, exceto oferecer ajuda ao homem para levá-lo aonde precisava ir. Nunca soube o que aconteceu depois disso, e isso ainda permanece como o encontro mais assustador que já tive. Tenho 17 anos e sou uma garota. Moro em Oklahoma, onde o horário de verão faz o pôr do sol acontecer por volta das 17h30 ou 18h no inverno. Nesse período, se você estiver fora após as 17h30, estará na escuridão, exceto pela fraca luz dos postes de rua. A área onde moro tem passado por um declínio geral. Já foi um lugar em seu auge, mas agora está em declínio, o que significa que crimes, drogas e outras coisas do tipo se tornaram mais comuns. Costumava ser considerado um lugar bastante seguro para viver. Quando era mais jovem, me chamavam de mimada, porque muitas das casas são muito boas. Trabalho em uma clínica veterinária que fica a cerca de 4 quarteirões de distância da minha casa. Era conveniente, perto do trabalho e perto de casa. Atualmente, moro com meus pais e normalmente tenho carona deles, pois não tenho carro. Sou uma Kennel Tech, o que significa que cuido de todos os cães e gatos, limpo o chão e os balcões, lavo louça, faço a lavagem e retiro o lixo. Normalmente, sou a pessoa responsável por fechar o lugar. Trabalho no que é considerado um turno da noite, mas geralmente estou lá apenas até por volta das 19h ou 19h30, no máximo, quando fechamos às 18h. Está sempre escuro quando saio, mesmo que seja por volta das 17h45. Uma noite, depois de um turno particularmente longo, estava absolutamente exausta. Nossos canis estavam cheios, e o Greg, que não trabalha mais conosco, havia largado o turno e não contou a ninguém. Tomei um energético e disse à minha chefe que eu cuidaria disso sozinha, na esperança de impressioná-la. Foi um grande erro. Acabei ficando lá até às 20h, o que é muito tarde para qualquer pessoa que trabalha como Kennel Tech. Normalmente, só cuidamos de cães e gatos e paramos de aceitar animais para internação às 17h. Quando finalmente terminei, fiz a última ronda, despedi-me dos cães e gatos, coloquei a última carga de roupa na secadora e saí. Bati o ponto, ajustei o alarme, travei a fechadura e dei 2 passos quando vi 3 caras vagando a cerca de 90 metros de distância, perto da nossa caixa de correio. Lembre-se de que esta é uma área residencial, e não há nada além de bairros. Não havia absolutamente nenhuma razão para que alguém estivesse na clínica. Havia uma loja de conveniência e uma farmácia a apenas 2 quarteirões de distância.
Eu já havia fechado a porta, que eu tinha que bater para fechar, pois pesava pelo menos 90 quilos. Travei a fechadura, e só então percebi que eles me viram. Olhei nos olhos de um deles por cerca de 10 segundos. Ele era alto, de ombros largos, e seu capuz estava puxado o suficiente para eu não conseguir ver seu rosto. Sinais de alerta imediatos percorreram todo o meu corpo. Meu coração pulou. Fiz o que sempre me disseram para fazer e simplesmente tentei contorná-los, dando-lhes um amplo espaço. Dei 8 passos e ouvi passos ecoando no chão. O primeiro passo que ouvi foi suficiente para me fazer virar e correr para a porta. Eu tinha minha chave nas mãos, estilo Wolverine, porque costumo caminhar com ela assim. Tentei abrir a porta por um momento e finalmente destranquei a fechadura. Corri para dentro e meu coração disparou quando um deles tentou agarrar minha manga, mas a porta bateu em seus dedos. Nunca fiquei tão aliviada ao ouvir alguém gritar de dor, e, por uma vez, fiquei feliz por a porta ser tão pesada. Não entrei no prédio com elegância, tropecei no batente da porta na minha tentativa desesperada de me livrar dele. Entrei em pânico, comecei a hiperventilar e a soluçar enquanto tentava sair da porta o mais rápido possível, no chão. Fiquei ainda mais assustada quando vi sangue nas minhas mãos e no chão. Cortei o lábio em um dos meus dentes e acertei o chão com tanta força que abri uma sobrancelha. Nesse ponto, o alarme estava soando, os cães estavam latindo e os 3 homens batiam na janela à prova de balas da porta de trás, gritando obscenidades para mim. Nunca senti tanto medo e vi tanta intenção maligna nos olhos do cara à frente do trio, olhando para mim através do vidro. Em meu estado de pânico incompreensível, simplesmente não desliguei o alarme e me enrolei embaixo do balcão, soluçando até que eles parassem, cerca de 15 minutos depois. Aparentemente, foi nesse momento que a polícia chegou, porque se você não desligar o alarme em 30 segundos ou menos, ele alerta a empresa de alarmes, que avisa ao meu chefe se deve desligar o alarme ou enviar ajuda. Fui encontrada completamente sem resposta a sons ou luz, pelo que me contaram, fiquei agitada quando um policial me tocou. Não me lembro de nada depois de rastejar sob o balcão, e minha memória começou a funcionar novamente quando meus pais chegaram. Eles pegaram os 3 deles comprando splints para os dedos na CVS a 2 quarteirões de distância, porque aparentemente o da frente, que tentou agarrar minha manga, quebrou 3 dedos na nossa porta. Outro deles, de alguma forma, bateu a cabeça no chão da mesma forma que eu fiz no azulejo, o que não é importante, mas depois achei levemente engraçado que todos fossem desajeitados. Era 2016, e eu havia começado um novo emprego em um motel. O salário era baixo, mas eu precisava de um emprego de escritório. Meu amigo Michael me conseguiu o trabalho, e fiz treinamento durante as manhãs por alguns dias com o dono do motel. Durante 2 noites, Michael me treinou para o turno das 23 horas às 7 horas. Não era nada emocionante, ou basicamente, eu fazia o check-in dos hóspedes e lidava com a papelada. O dono do motel saiu de férias com sua esposa por uma semana, o que explicou o treinamento acelerado que tive que enfrentar. Foi minha primeira noite sozinho no turno noturno. Havia um monitor com câmeras de segurança ao redor da propriedade do motel e grandes janelas de vidro por todo o prédio do escritório. No entanto, não havia uma janela noturna, como a maioria dos motéis tem. Estava relativamente cedo, cerca de 1 hora, quando um homem entrou e perguntou se tínhamos quartos disponíveis. Normalmente, se alguém parecesse suspeito, meu chefe me instruía a dizer que não havia quartos disponíveis. Mas o homem parecia normal naquele momento, então eu disse que sim, claro, apenas para uma pessoa. Ele respondeu afirmativamente, e comecei a fazer a reserva no computador. Foi quando percebi que ele começou a agitar o ar e fazer barulhos de cuspe, como se estivesse cercado por moscas. Tentei ignorar, afinal, isso não era da minha conta. Continuei a fazer o check-in o mais rapidamente possível, entreguei a chave e o enviei para o quarto.
Nesse ponto, eu era muito tímido e tinha muitas coisas acontecendo na minha vida pessoal, então espero que todos possam entender minha reação ao que aconteceu em seguida. O homem voltou do quarto e bateu a mão na porta de vidro, me fazendo dar um salto de susto. Completamente assustado, olhei para cima e o vi apenas me encarando. Ele abriu a porta e colocou a cabeça para dentro, dizendo: "Não consigo entrar no meu quarto." "Por que você não me deixa entrar no meu quarto?" Minha única defesa foi tentar ser prestativo. Então, respondi: "Talvez haja algo errado com a sua chave. Deixe-me lhe dar outra." O olhar nos olhos dele era inexplicável, e eu senti que estava em perigo absoluto. Entreguei a ele sua nova chave, e ele voltou para o quarto. Tentei enviar mensagens para o Michael em busca de ajuda, mas não obtive resposta. Era meio da noite, e ele estava dormindo. Sem resposta do Michael, percebi o homem descendo as escadas para voltar. Entrei em pânico absoluto, corri para o escritório dos fundos, tranquei a porta e tirei minha faca de bolso. É importante ter proteção ao trabalhar à noite. Ouvi o homem no escritório gritando: "Alô? Alô? Por que você não me deixa entrar no meu quarto? Você não gosta de mim?" Sendo um completo idiota e não ligando para a polícia quando estava com medo, decidi enfrentar a situação sozinho. Respondi: "Estou ao telefone. Estarei lá em breve." Então comecei a ligar repetidamente para o Michael em busca de ajuda, mas não obtive resposta. Respirei fundo algumas vezes e saí do escritório. O homem não estava lá. Ele estava no banheiro. Comecei a ouvir ele falando sozinho com raiva, dizendo: "Mate-a, mate-a." Meu coração afundou. Ainda sendo um idiota e não chamando a polícia, continuei a agir. Respondi: "Sua chave estava quebrada, desculpe. Deixe-me levá-lo até o seu quarto." Felizmente, ele concordou. Eu estava usando um suéter de manga comprida, então consegui esconder minha faca na mão enquanto a segurava. Comecei a sair do escritório, e ele insistiu em andar atrás de mim. Começamos a nos dirigir para a escada e em direção ao quarto dele. Eu estava suando de nervoso, olhando constantemente para trás para garantir que ele não fosse fazer um movimento. Ele parou em um quarto, e eu parei no quarto dele, que estava algumas portas adiante. Sorri e disse: "Vá, esse é o quarto errado. Este é o seu quarto, como claramente diz na porta o tempo todo." Ele estava indo para o quarto de outra pessoa e tentando abrir a porta. Senti pena deles. Corri rapidamente de volta para o escritório, tranquei a porta e, em seguida, o próximo hóspede que registrei era um policial de uma cidade vizinha. Senti-me mal por compartilhar o incidente com ele, mas ele parecia disposto a ficar de olho e ouvido atentos. Na noite seguinte, o homem voltou, mas eu mantive as portas trancadas e disse a ele que estávamos lotados. Expliquei ao meu chefe o que aconteceu quando ele voltou de férias, mas ele não me levou a sério. Continuei a trabalhar no turno da noite lá durante o próximo ano, e muitos outros encontros estranhos aconteceram. Trabalho em um hospital movimentado no centro, especificamente na unidade de terapia intensiva neonatal, Woodin. Normalmente, trabalho durante a noite, e, acredite ou não, algo inusitado aconteceu há menos de 5 minutos. Pensei que seria uma boa ideia documentar isso antes de esquecer e também como uma forma de ter alguma prova, caso algo aconteça. Durante a orientação, ensinam-nos a ser observadores em busca de sinais de um possível sequestrador. Aprendemos a procurar roupas largas e comportamento suspeito. Felizmente, nunca me deparei com um indivíduo estranho até agora. Atualmente, são 2h59, e estou na recepção desde as 23 horas. Sou estudante de enfermagem, então, geralmente, realizo tarefas administrativas na unidade. Também monitoro as câmeras para garantir que ninguém não autorizado esteja presente. Normalmente, a noite é bem tranquila, mas já tive uma noite um pouco estranha,
E isso só adiciona mais um toque de bizarro. A última e a maior parte do segundo andar são unidades seguras, o que significa que, para entrar, é necessário pegar um telefone que toca na recepção. Geralmente, são os pais querendo ver seus bebês ou membros da família perdidos. Normalmente, a movimentação diminui por volta das 23 horas, então ninguém geralmente entra ou sai durante o meu turno, exceto a equipe de limpeza. Uma das câmeras de segurança está posicionada de forma que posso ver quem está pegando o primeiro telefone. Eu estava navegando no Instagram quando o telefone tocou. Olhei para o telefone pensando que era um pai querendo uma atualização ou algo do tipo. Levei alguns segundos para perceber que era o número da primeira porta. Atendi o telefone e olhei para a tela. Havia uma mulher usando roupas largas com uma tipóia no braço. Respondi a chamada, e ela disse que queria encontrar o primo que, aparentemente, tinha vindo da sala de emergência. Pedi o sobrenome, mas ela disse algo ininteligível com um nome latino que peguei apenas a primeira parte. Sabendo que não tínhamos novas admissões, disse a ela que não tínhamos ninguém com esse nome. Tentei obter mais informações, e ela mencionou novamente que seu primo tinha vindo da sala de emergência. Nesse caso, informei a ela que deveria ir para a maternidade e falar com eles. Ela hesitou e disse o ok antes de se afastar. Senti algo estranho com ela, então verifiquei o censo para ver se alguém estava sendo avaliado na maternidade, mas não havia. Portanto, ou ela estava no hospital errado ou estava tentando ter acesso à unidade para algo mais sinistro do que ver seu primo. Ignorei isso, pensando que, se o primo estava na maternidade, ela o encontraria, e tudo ficaria bem. Cerca de 5 minutos depois, a mesma mulher apareceu com suas roupas muito largas e a tipóia, mas, desta vez, estava colocando a tipóia e mexendo em algo dentro do seu moletom largão. Pegou o telefone e, mais uma vez, pediu a entrada para encontrar o primo, mencionando que a maternidade disse que não tinham ninguém com aquele nome. Eu disse exatamente a mesma coisa, insistindo que ela precisava entrar em contato com o primo e voltar para a maternidade. Ela ficou hostil por um momento e depois desligou o telefone. Se ela estava tentando ter acesso à unidade para atividades que não deveria, eu nunca vou saber. Mas, senhora assustadora que parecia ser uma sequestradora de bebês, espero que nunca nos encontremos novamente. Eu sou um homem alto de 2 metros, vivo na Austrália, e gosto de pensar que sou uma pessoa forte e intimidadora. Mas algumas coisas que costumavam acontecer no shopping onde eu trabalhava no turno da noite ainda me assustam até hoje. O shopping onde eu trabalhava era muito grande, provavelmente o maior do meu estado. Até por volta das 20h30, ele ainda estava bastante movimentado. Somente por volta das 21h30 conseguíamos mandar embora as pessoas que ficavam para trás, e apenas por volta das 23 horas é que todos os donos das lojas já tinham ido embora. Meu trabalho basicamente consistia em patrulhar o shopping e garantir que ninguém ficasse após o fechamento das portas à noite. Não tínhamos armas ou cacetetes, apenas um spray de pimenta que raramente era usado. Houve várias ocasiões em que encontramos ladrões em potencial escondidos, tentando arrombar lojas após o horário, mas geralmente eles eram superados pelos 5 de nós que trabalhavam no turno, e eram intimidados por mim ou por outros membros imponentes da segurança. No entanto, uma noite as coisas começaram a ficar muito estranhas para mim durante o turno da noite. Era por volta das 2 da manhã, e eu estava no meio da praça de alimentação vazia, comendo um sanduíche. Essa era a única parte do shopping que tinha alguma luz à noite devido ao teto de vidro, então era confortável para comer lá. Enquanto eu estava comendo, ouvi um barulho surdo vindo do corredor que levava aos banheiros. Parecia o som de um pedaço de metal sendo arrastado pelo chão. Imediatamente, fiquei alerta e acendi minha lanterna sem hesitar um momento sequer. Lembro-me de andar pelo corredor com a lanterna em mãos, iluminando uma boa distância à minha frente.
À medida que eu me aproximava do final do corredor, o barulho ficava mais alto e alto, até que eu estava no final do corredor com as portas dos banheiros femininos à minha esquerda e à direita. Pude perceber que o som vinha dos banheiros femininos. Com cuidado, eu segurei a maçaneta e abri a porta apenas um pouquinho. O barulho estava agora muito claro e me deixou não com medo, mas confuso. Eu gritei: "E quem está aí?" O barulho parou imediatamente. Eu parei por um momento, escutando atentamente pela pequena fresta da porta. Juro por Deus que pude ouvir uma respiração baixa de um homem. Fechei a porta, ainda segurando a maçaneta com força, e liguei o rádio. Falando: "Aqui é o 13. Preciso de ajuda nos banheiros da praça de alimentação. Acho que tem alguém aqui." Nenhuma resposta. Isso era realmente estranho e me deixou ainda mais tenso. A política era sempre responder ao rádio, e agora eu estava verdadeiramente alarmado. 13 para qualquer um, alguém copia? Ainda assim, nenhum som veio do rádio. Sussurrei para mim mesmo: "O que diabos está acontecendo?" Abri a porta novamente, só um pouquinho, e disse: "Olha, amigo, se você não sair com as mãos para cima, você vai ter sérios problemas." "Quer isso?" Eu fiquei lá na porta, absolutamente aterrorizado neste ponto. Toda a situação não fazia sentido algum. Por que alguém estaria nos banheiros femininos? Qual era o barulho de metal? O que diabos estava acontecendo? Abri a porta muito lentamente e varri a lanterna pela sala. Todas as cabines estavam abertas, mas, além disso, a sala estava totalmente vazia. Eu estava completamente apavorado a essa altura e congelado de medo. Foi quando ouvi um som, o som prolongado e rangente da porta atrás de mim. Virei-me, praticamente em lágrimas a essa altura, e mostrei minha lanterna para a porta. Havia um homem enorme do outro lado, pelo menos uma cabeça mais alto do que eu, ou pelo menos foi o que pareceu naquele momento. Ele era caucasiano e tinha pelo menos 40 anos, com cabelos grisalhos. Ele estava prestes a abrir a porta, mas parou abruptamente no meio da ação. Ele só ficou me olhando com um sorriso culpado, como uma criança quando é pega roubando biscoitos. Não vou mentir, eu estava tão assustado que congelei. Ele levantou o dedo em direção à boca antes de abrir totalmente a porta e sair correndo com o que parecia ser uma pequena caixa de metal na mão. Acontece que ele estava atrás da porta do banheiro enquanto eu a estava abrindo, e eu simplesmente não o notei. Eu estava tão perto dele e nem percebi. Se ele estivesse armado com uma faca ou algo assim, poderia ter me matado. E esse pensamento ainda me assombra até hoje. Mais tarde naquela noite, milagrosamente, meu rádio começou a funcionar novamente, e contei a história aos meus colegas de trabalho. Todos eles ficaram pálidos quando ouviram o que aconteceu. Eles tinham histórias semelhantes, mas nenhuma era tão assustadora quanto a minha. Trabalhei no turno da noite por mais uma semana depois disso, antes de pedir demissão. Eu não vou ficar em um emprego assim. Há alguns anos, quando estava realmente com pouco dinheiro, comecei a trabalhar no Dunkin' Donuts. Eu morava em um complexo de apartamentos logo ali na estrada, então fazia sentido trabalhar lá. A viagem era apenas de alguns minutos, mas como mal conseguia pagar o combustível, acabei indo a pé na maioria das vezes. Apesar do cliente ocasional rude, o trabalho era bastante tranquilo na maior parte do tempo. No entanto, uma noite, no meio de julho, me deixou completamente aterrorizado. Normalmente, eu trabalhava no turno de fechamento, então eu e meu colega éramos os últimos a sair e trancar a loja no final da noite. Nossa loja fechava às 9, então geralmente saíamos de lá entre 9 horas e 10 horas. Nessa noite, meu colega teve que sair mais cedo, então fiquei encarregado de fechar sozinho.
Cerca de 15 ou 20 minutos após o fechamento da loja, um homem usando um gorro se aproximou da porta. Eu estava no meio de limpar mesas, então ele definitivamente me viu. Na esperança de que ele entendesse que estávamos fechados, eu o ignorei por um tempo. Mas, talvez depois de um minuto, notei que ele ainda estava parado ali olhando para a vitrine. Deixei o pano de chão de lado, atravessei as portas duplas até a pequena área do saguão e gritei: "Desculpe, estamos fechados." Em vez de dizer ok ou ir embora, ele respondeu: "Por favor, estou com muita fome." Obviamente, senti pena do homem, porque presumi que ele provavelmente estava sem teto. No entanto, eu literalmente teria sido demitido do meu emprego se servisse alguém após o fechamento. Sendo um funcionário do Dunkin' Donuts, posso confirmar pessoalmente que eles desperdiçam muita comida perfeitamente boa na maioria das noites. Geralmente jogamos fora um saco cheio de rosquinhas, bagels e sanduíches. Eu disse a ele para esperar um segundo e corri para os fundos para pegar um bagel e algumas rosquinhas. Quando voltei, ele tinha sumido. Em caso de retorno, coloquei a comida em um guardanapo do lado de fora da porta. Sendo muito empático com pessoas que não têm dinheiro para pagar pela comida, pois muitas vezes passam dias sem comer, entrei e terminei de limpar as mesas e a lista de verificação. Estar sozinho me levou um pouco mais de tempo do que o normal para terminar tudo, então só terminei às 10 horas. Antes de trancar o local, levei todo o lixo para o container atrás do prédio. Olhei para o estacionamento em busca do homem, mas ele tinha desaparecido. Então fui até a porta principal para pegar a comida e jogá-la no lixo. Quando terminei, fui para a calçada e ouvi o eco de um sapato arrastando no asfalto no estacionamento. Virei a cabeça e vi o mesmo homem que estava lá anteriormente, caminhando na minha direção. Gritei que havia comida nos sacos de lixo no container e, assim que ele ouviu isso, parou e começou a olhar de volta para o container. Mais uma vez, ele não deu resposta, nem mesmo um agradecimento, mas eu não queria julgar, então deixei para lá e continuei andando. De vez em quando, olhava por cima do ombro para o estacionamento para ver o que ele estava fazendo, mas ele estava fora de vista. Pensando nada de especial, continuei andando em direção à minha casa. Mas do nada, ouvi o mesmo sapato arrastando no asfalto novamente. Virei a cabeça e vi que o homem estava me seguindo pela calçada. Comecei a ficar preocupado, vendo que ele claramente não tinha pego a comida que eu ofereci, somado ao fato de que ele agora estava me seguindo para casa. Todo o meu caminho para casa era ao lado de uma estrada principal, e eu tinha que atravessar a rua para chegar ao meu complexo de apartamentos no final. Então, cruzei a rua naquele momento para ver o que ele faria. Como era uma noite de dia de semana, não havia muitos carros como de costume durante o dia. Assim que cruzei a rua, o vi fazendo o mesmo, e foi aí que comecei a entrar em pânico de verdade. Sem saber o que mais fazer, comecei a correr o mais rápido que pude pela calçada, tudo isso enquanto tentava carregar minha bolsa. Quando realmente comecei a ficar sem fôlego, olhei para trás e vi que ele estava correndo diretamente na minha direção. A adrenalina tomou conta de mim e comecei a correr o mais rápido que já tinha corrido na vida, gritando por ajuda. Enquanto corria, vi os faróis de um carro se aproximando à frente, então comecei a acenar com as mãos para ele, e, por algum milagre, o carro me notou e parou do outro lado da rua, bem perto de mim. Era um casal jovem em um SUV preto, e sem qualquer conversa, eles destravaram as portas traseiras e eu entrei. Eu estava completamente perturbado, tremendo, chorando e ofegante. O namorado acelerou, claramente percebendo o homem que agora estava a poucos metros do carro. Eles me perguntaram se eu conhecia o homem, mas só consegui balançar a cabeça negativamente. A namorada pegou o celular e ligou para a polícia, explicando que tinham acabado de pegar alguém sendo perseguido. Ela me entregou o telefone e expliquei o que acabará de acontecer, mal conseguindo formular frases. Em vez de ir direto para casa, o casal decidiu dar uma pequena volta e entrar no meu complexo pelo lado de trás, apenas para evitar que o homem nos visse novamente.
O casal foi gentil o suficiente para esperar comigo no estacionamento até a chegada da polícia. No meu apartamento, dei meu depoimento à polícia, que prometeu patrulhar a área em busca do homem que correspondia à descrição que dei. No entanto, nada aconteceu, e nunca mais vi o homem desde aquela noite. Tenho ido e voltado do trabalho sozinho todas as noites desde então. Sou um homem de 26 anos e trabalho no turno noturno como enfermeiro registrado em um hospital local. Isso aconteceu na semana passada, e ainda não sei bem como interpretar o que ocorreu, mas, de qualquer forma, ainda me assusta só de pensar a respeito. Era uma sexta-feira à noite, e fui designado para o quarto andar, que é a unidade de terapia intensiva, UTI. Após vestir meu uniforme e receber um breve relatório da enfermeira que estava no turno anterior, comecei minhas rondas de rotina. Nunca fui fã de trabalhar na UTI, pois é um trabalho árduo, já que todos os pacientes estão em condições delicadas, alguns gemendo de dor por longos períodos. Felizmente, muitos dos pacientes estavam dormindo, com o ocasional murmúrio baixo ou ronco preenchendo os corredores. Enquanto percorria o corredor, passei pela estação de enfermagem, onde acessei o computador para revisar os prontuários dos pacientes e atualizar seus registros. Por volta da meia-noite, uma nova admissão chegou à ala. Era uma jovem que estava inconsciente e ferida devido a uma agressão severa. Ela foi registrada como Jane Doe, pois sua identidade era desconhecida. Avaliamos rapidamente sua condição, estabilizamos seus sinais vitais e fornecemos as intervenções médicas necessárias, o que demandou algum tempo. Ela apresentava cortes, hematomas e lacerações por todo o corpo, além de uma lesão na cabeça e um pé direito completamente destruído, possivelmente causado por um atropelamento. Todos os enfermeiros da ala ficaram encarregados de monitorá-la de perto durante a noite, antes de sua cirurgia. Conforme a noite avançava, eu cuidava dos outros pacientes, atendendo às suas necessidades e administrando medicamentos conforme prescrito. Por volta das 3 horas da manhã, entrei novamente no quarto da Jane Doe para verificar seu estado. Para minha surpresa, ela havia recuperado a consciência e estava visivelmente perturbada. Seus olhos percorriam o quarto, claramente assustados e confusos. Eu me aproximei gentilmente de sua cama e disse: "Está tudo bem, você está segura aqui. Meu nome é Alex, e sou um dos enfermeiros encarregados de cuidar de você." Ela lutou para falar, e sua voz tremia: "Preciso sair daqui, por favor, você tem que me ajudar. Meu namorado fez isso, ele vai me encontrar." Ouvir isso me deu arrepios, mas mantive a calma e a tranquilizei, prometendo que faríamos tudo o que estivesse ao nosso alcance para protegê-la. Anotei mentalmente a necessidade de informar a segurança do hospital e envolver as autoridades apropriadas. Após a conversa, ela continuou dizendo que estava com muita dor, então administrei mais analgésicos, o que eventualmente a acalmou. Saí do quarto e comecei a verificar o restante dos pacientes. Cerca de 20 minutos depois, enquanto estava em um quarto de paciente, ouvi um grito aterrorizante vindo do final oposto do corredor, seguido pela voz de uma mulher pedindo ajuda. Corri na direção da fonte do som, mas tudo ficou completamente em silêncio pouco depois. Eu fui de porta em porta, tentando descobrir de qual quarto vinha o grito. Vários outros enfermeiros estavam fazendo o mesmo. Quando cheguei ao quarto da Jane Doe, a porta estava entreaberta. Empurrei-a para abri-la completamente e encontrei a cama vazia. A janela estava escancarada, e a cama e o carrinho haviam sido movidos para o outro lado do quarto. Fiquei ali, perplexo, enquanto os outros enfermeiros vasculhavam o quarto, olhando fixamente para a janela completamente aberta. Ela deve ter pulado. Havia um estacionamento a cerca de 3 a 4 metros abaixo da janela, o que já era um salto considerável, especialmente para alguém com um pé quebrado. Além disso, não faço ideia de como ela teria descido do estacionamento. Chamamos desesperadamente a segurança do hospital e procuramos na área circundante, mas não havia sinal dela.
Ela desapareceu pelo resto da noite, e os oficiais entraram e saíram da unidade, fazendo inúmeras perguntas sobre a garota. Desde então, perguntei a alguns colegas de trabalho se ouviram alguma atualização, mas ninguém ouviu nada. Muitas teorias diferentes passaram pela minha mente, e só tenho duas suposições possíveis. Lembro-me de ter visto especificamente o telefone dela ao lado da cama, com uma capa verde escura. Não consigo deixar de pensar se o namorado a ligou ou enviou alguma mensagem que a assustou, ameaçando algo terrível, o que a fez entrar em pânico. Ou talvez tenha tido alguma reação aguda ao estresse e surtado. De qualquer forma, estou convencido de que ela pulou da janela, porque nenhum dos outros enfermeiros viu alguém entrar ou sair do quarto. Em meus anos como enfermeiro, nunca vi nada parecido com isso, e realmente não tenho uma explicação sólida para o que aconteceu. Julgando pela gravidade de seus ferimentos, o namorado estava muito perto de matá-la, e tenho um pressentimento ruim de que ela descobriu que ele estava voltando para encontrá-la. Trabalhei no turno da noite em uma padaria. Eu adorava esse emprego, principalmente porque se encaixava perfeitamente na minha agitada agenda escolar. Geralmente, eu ficava acordado a noite toda fazendo lições de casa ou estudando, então, basicamente, virei um notívago por vários anos consecutivos. Durante 3 noites por semana, eu trabalhava com um colega, e em 2 noites, eu estava sozinho. Estávamos quase no verão, e a temperatura estava subindo. Tínhamos alguns problemas com o ar-condicionado, então o técnico de manutenção, Andy, vinha à noite enquanto eu estava no trabalho. A padaria era pequena e lotada durante o dia, então era melhor para ele vir quando estava vazia. A gerência sempre me informava com antecedência quando Andy estaria lá, então nunca foi uma surpresa. Inicialmente, ele era muito agradável, e eu não tinha problemas em compartilhar o espaço com ele enquanto trabalhávamos. No entanto, logo percebi que estava completamente enganado sobre ele. Em uma noite, meu colega se atrasou um pouco, aparentemente perdendo a noção do tempo no chuveiro. Ao ouvir isso, Andy comentou que todos deveríamos tomar banho juntos para economizar tempo e começou a rir. Foi extremamente assustador. Também mencionei que morava sozinho, e ele respondeu: "Ótimo, então tenho você só para mim." Depois dessa noite, percebi que Andy não era o tipo de pessoa que eu imaginava. Parei de falar com ele, a menos que fosse absolutamente necessário, e só respondia com monossílabos quando era preciso. Pouco tempo depois, o ar-condicionado foi consertado, e pensei que finalmente estava livre dele. Avançando para uma noite, algumas semanas depois, eu estava trabalhando sozinho. Eram 2 da manhã, e eu estava no meio de comer uma barra de granola quando, de repente, ouvi um forte barulho na janela da frente. Assustado, olhei para cima e vi que era Andy. Ele estava chamando meu nome e pedindo para entrar. Ninguém me disse nada sobre ele vir naquela noite, e ele começou a puxar as maçanetas da porta da frente. Felizmente, eu já a havia trancado. Entrei em um canto da padaria onde ele não podia me ver e tentei ligar para o meu gerente, mas ele não atendeu. Segundos após desligar o telefone da padaria começou a tocar, e eu pude ver no identificador de chamadas de onde eu estava sentado, Vera Andy. Ele estava sendo implacável, não parava de bater na janela e tentar abrir a porta. Com medo, disquei 911. A polícia chegou em 10 minutos e revistou o veículo de Andy. No banco de trás, encontraram fita adesiva, uma faca e uma corda. No entanto, não puderam fazer nada, pois, segundo eles, ele não me fez mal e foi completamente liberado. Andy disse à polícia que estava lá para consertar o ar-condicionado e tinha esses itens em seu carro porque precisava deles para o trabalho de utilidade. Eu sabia que era uma completa mentira, mas os policiais nem questionaram. Meu gerente finalmente me ligou na manhã seguinte e disse que o ar-condicionado estava funcionando bem, e eles nunca pediram a Andy para vir. A partir desse dia, meu chefe garantiu que eu trabalhasse com pelo menos mais um colega de trabalho e prometeu que Andy nunca mais trabalharia na unidade de ar-condicionado.
foi definitivamente um grande susto, evitando algo terrível de acontecer.